Bom, na última videoaula a gente viu um código muito parecido com este. Aqui eu juntei eles de novo, porque afinal de contas nós vamos ter que mexer um pouco melhor neles. Esse código a gente viu já, ele basicamente cria um objeto genérico que chama one, ou two, ou empty, e ele faz um print len de todo mundo. E, obviamente, a gente viu também que ele funciona, numa boa, que ele entendeu que esse parâmetro primeiro é uma string, numa boa, uma string não um inteiro, numa boa. Eu tenho um string aqui que não serve para nada, mas simplesmente é para bater a tipagem. E, em teoria, eu poderia resolver isso, digamos, criando uma tipagem genérica. Ao invés de empty a e b, extends tuple a e b, eu poderia colocar um object aqui. Espera um pouquinho só, vamos fazer isso no one, porque fica mais fácil da gente ver esse código rodando. Então, em teoria, eu poderia, digamos, ignorar o b e falar que ele estende tuple de a com object. E aí substituir todas as vezes em que aparece b por object. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. E o empty object também acaba virando object. Legal, vamos ver se isso funciona. Bom, primeira coisa, ele reclamou da linha de cima. Então vamos tirar o one aqui, o string, e vamos deixar só integer. Outra coisa, ele reclamou de outro lugar. Onde que ele reclamou? Na linha 3. Linha 3. Tá. Preciso tirar esse string. Também aqui. E return new one lá embaixo. Também reclamou que agora o new one ele precisa de um type parameter. Ok, funcionou, numa boa. A gente poderia substituir isso também para o empty. Então vamos ver, o empty a e b, agora os dois viram object. Object, extend tuple de object, object. Aí a e b viram object também. B vira object e object bonitinho. Só que agora a gente começa a ter uns problemas. Primeira coisa... new empty não pode ser desse jeito. E esse new empty também não pode ser desse jeito, tem que ser assim. E tem que tirar também o class empty, tirar os type parameters daqui. Ótimo, vamos ver agora o que acontece. Beleza. Só tem um pequeno problema disso daqui. É que empty está estendendo object, object, mas na verdade ele não é object. Ele é uma coisa diferente. Isso pode ser meio confuso, na verdade, porque, por exemplo, digamos que eu passei esse parâmetro, né? Passei um tuple de a e b para algum lugar, e eu espero um retorno de b e a. Tipo, é meio esquisito que o empty tenha essa assinatura aqui, que ele está tipo sobrescrevendo o object. Não é um object isso. Isso, na verdade, é qualquer coisa. Só que object não é qualquer coisa. Então, e aí a gente começa a ter nossos primeiros problemas. Que nem sempre a tipagem pode bater nessas situações. Então vamos ver uma forma melhor de fazer isso. Aqui é o limite onde a gente chega com Java. Java tem essa tipagem muito simples que eu comentei. E agora a gente vai para Scala. Scala tem uma cara muito parecida com Java. A diferença é que ele tem alguns objetos adicionais. Por exemplo, o object é uma classe singleton, ou seja, uma classe que só existe uma instância dela. E ela tem uma sintaxe relativamente mais simples. Eu compilo da mesma forma como eu compilaria Java, com Scala C para compilar a Scala para rodar. O println não precisa do systemout println e classe se define mais ou menos da mesma maneira. Por exemplo, vamos criar a mesma classe de antes. Aliás, a mesma abstract class tuple. Os parâmetros são com colchetes e não com chaves. E as funções abstratas eu só uso def e ponho o nome da função, por exemplo, first. E aí o retorno dela, def second e o retorno dela. E def drop one e o retorno dela, que vai ser um tuple
de B e alguma outra coisa. E é aí que vem a parte realmente interessante. Scala tem um tipo, da mesma forma como a gente viu que C++ não tem um tipo pai para todo mundo, que é o object no Java. Java já tem o seu tipo object, que é o pai de todo mundo. E Scala tem um filho de todo mundo, que é o nothing. Isso é extremamente interessante. Como a gente pode ver aqui, o código compila numa boa. E uma outra coisa muito interessante que a gente pode fazer é que agora o one ele tem uma implementação muito mais interessante. Porque eu posso estender tuple com A e nothing. Dessa forma a tipagem bate muito bem, porque nothing é o filho de todo mundo. Então, def first, detalhe, que Scala, para a gente definir um construtor, a gente já escreve ele aqui. Então, vamos colocar aqui que tem um value, que é o A. Então, first é igual a A. Igual a value, desculpa. Repare que eu não preciso colocar o retorno. Scala infere isso para mim. Def second igual a null, por exemplo. E def drop one é igual a uma tuple, é igual a um new empty. A gente não definiu o empty, então vamos definir o empty. Class empty extends tuple com nothing e nothing. E aí, def first igual a null, def second igual a null e def drop one igual a this. Ok, isso deve rodar. Detalhe aqui, new empty, desse jeito. Pelo menos deve compilar. Desculpa, não é... Dois pontos, é igual aqui. E aí nós temos o nosso primeiro problema. Porque null, nothing, não são semelhantes. Então Scala ela força a gente que se a gente tem que retornar nothing, a gente não pode retornar nada, óbvio. Então, a gente pode lançar uma exception. Uma forma muito interessante de fazer isso em Scala é colocar interrogações. Interrogação é uma exception chamada not implemented. Ou seja, não implementado, não tem função para aquilo ali. Vamos ver como é que isso funciona, vai. Aqui eu vou criar um valor que vai ser o, que é igual a new one com valor 10. Reparem que Scala vai inferir para mim que 10 é um inteiro, então eu não preciso daquelas assinaturas de tipagem de Scala, de Java. Aqui eu vou imprimir, tipo, o valor é, dois pontos, e aqui eu vou o.first mais 20, por exemplo. Ele deve exibir para mim, o valor é 30. Vamos ver se isso funciona. O valor é 30, ou seja, ela inferiu que isto é ela inferiu que O é um one, porque eu coloquei new one aqui. Ela inferiu que o one, o primeiro type parameter dele, primeiro e único no caso, é um int, e ela automaticamente fez toda a conversão de tipos para mim. Quer dizer, conversão não, na verdade, ela já entendeu todos os tipos de variáveis para mim. Agora vamos ver o que aconteceria se eu colocasse com, ao invés de o.first, o.drop one.first. Opa! Reparem, primeira coisa é que ela não deixou somar. Ou seja, ela já sabe que mais não é um membro de nothing. Eu não posso somar uma coisa que não existe com nada. Então vamos colocar só first, sem a soma. E aí a gente tem uma exception chamada an implementation is missing. Essa é uma exception em tempo de execução, mas de certa forma é melhor do que retornar um valor nulo ou alguma coisa assim. Ou seja, Scala ganha essa nova habilidade que é o nothing, que é um tipo que todo mundo, que ele herda de todo mundo. E ele me deixa umas certas garantias, como por exemplo que eu não posso somar um nothing com 20. Agora a gente vai ver no próximo vídeo mais coisas que Scala oferece pra gente.